Poder RS deste domingo recebe o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor Miller. São 37 mil empresas diretas, cerca de 58 mil se considerarmos aí o ramo da construção e mais de 900 mil trabalhadores ligados à indústria no Rio Grande do Sul. Doutor Heitor Miller, bom dia, prazer em ter aqui. Eu o cumprimento pelo programa, bom dia a todos, e dizer que aparentemente é um poder muito grande este da Fiergs. Entretanto, o que mais me preocupa é a responsabilidade que a gente tem para conduzir todas essas empresas, são 900 mil funcionários nas nossas empresas. Além disso, a questão do Senai, nós temos 160 e poucas escolas do Senai, mais o SESI, mais o IEL. Então, é um poder relativo, muito maior do que o poder e a responsabilidade. Mas o senhor se sente poderoso? O senhor está no segundo mandato à frente da Fiergs. O senhor se sente um homem poderoso? Porque, afinal de contas, são 900 mil famílias, a situação não está boa, né? A situação, os números do Brasil não são bons nesse momento. Qual é o seu sentimento? Quando o senhor senta ali na cadeira de presidente da Fiergs, pensa o que em relação ao poder? Mas pela responsabilidade que isto carrega, o peso maior da gente não é o poder, é a responsabilidade. Lógico, o poder é muito grande, entretanto, ele tem que ser exercido com muita parcimônia, porque, afinal, nós temos uma diretoria bastante grande, temos a responsabilidade também sobre 116 sindicatos industriais que performam na nossa casa, fazendo com que nós temos que lidar com muita segurança e com muita habilidade, muitas vezes. Então, a questão do poder, ela existe, mas este poder é relativo porque realmente a responsabilidade também é muito grande. A indústria gaúcha cresceu em outubro 0,3%. No acumulado do ano ainda é negativo, menos 4,2%. Qual é a expectativa de vocês? A gente começa a sair da crise, vai continuar crescendo? O que vocês estão pensando em termos de indústria do Rio Grande do Sul para 2015? Nesse momento não existe nem um pouco de otimismo no meio empresarial. Até se a gente olhar alguns dados que nós temos, por exemplo, em outubro foram comprados 10% menos de matérias-primas do que em outubro do ano passado. E isso nos leva a entender que o empresariado espera menos venda, por isso compra menos matéria-prima para produzir menos, porque vai vender menos. E isto remete ao fato de que se espera tempos muito difíceis esse final de ano de 2014, como também, pelo menos a primeira metade do ano de 2015 também. Porque essas medidas que o governo toma, que nem agora, o aumento do juro em mais meio ponto percentual, agora o tamanho aumentou mais ainda, ele não age de uma forma muito rápida. Isso, a consequência, boa ou não boa, ela vai se manifestar no segundo semestre só de 2015. Então, a nossa perspectiva é de que nós vamos ter um fim de ano difícil, um início de ano difícil, porque tem que se fazer algumas medidas para novamente a indústria voltar a crescer, a indústria tem que voltar a ser o centro do planejamento econômico que nós temos. Para isso, nós precisamos de planejamentos de mais longo prazo, fazendo com que essas medidas todas não vão impactar ainda no primeiro semestre, apenas no segundo semestre, se tudo correr bem. Como é que faz para impactar sem perder emprego? Que é uma preocupação de vocês da indústria de um lado, da presidenta Dilma Rousseff do outro, mas teve que crescer a taxa de juros, a Selic deu essa paulada de 0,5%, né? Já tinha subido 0,25% pós-eleições. Os remédios que vão ser aplicados por tudo que está se esperando aí da equipe econômica serão remédios amargos, né? Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Alexandre Tombini estão, por tudo que já conversaram, por tudo que já deram de entrevista, estão mostrando aí que vem realmente uma situação complicada de enfrentamento aí. Como é que se mantém empregos? Porque essa é uma outra preocupação do governo e eu imagino de vocês industriais. No fundo, as nossas empresas seguraram muitos funcionários sem ter a necessidade de tê-los na sua indústria, porque a produção gaúcha não está crescendo.
As empresas estão se modernizando, já se modernizaram com equipamentos que nós precisamos cada vez produzir melhor com menores custos. E as empresas não dispensaram funcionários porque sabem que é muito difícil depois, além do custo de dispensa, em havendo um reaquecimento da economia no futuro próximo, teriam que recontratar pessoas e aí vai ser difícil conseguir trazer de volta funcionários. Então estão segurando, mas não há solução diferente para as empresas se manterem e procurarem manter os custos baixos e procurarem manter pelo menos um empate na questão da rentabilidade, mesmo que não tenha lucro, mas pelo menos não tenha prejuízo, e isso vai impactar, sim, no número de empregados que nós temos hoje. Deve haver dispensa, sim, até porque tem muitas empresas agora programando as férias coletivas. Normalmente as férias coletivas de fim de ano eram apenas de 15 dias, a metade das férias dos funcionários. E tem empresas programando 30 dias de férias agora nesse final de ano e início do ano que vem. E outras 20 dias, mas grande parte 30 dias. Isso significa que há pouca esperança de haver uma comercialização maior e melhor no futuro, por isso precisa produzir menos agora em dezembro. O que vocês da indústria estão levando de recado para a presidenta Dilma Rousseff nesse segundo mandato? Onde é que pode a presidenta pegar e ajustar os números da economia? Vai ter juros altos, a Selic vai se manter alta por mais um tempo, não tem como baixar agora, né? Qual a expectativa disso? Que outras medidas a presidência pode tomar, a equipe econômica pode tomar para impactar na indústria e ser menor esse reflexo do número de demissões? Antes do primeiro turno, ainda era o candidato Eduardo Campos. Nós fizemos um encontro, uma reunião na CNI em Brasília, e onde primeiro, na parte da manhã, compareceu o Eduardo Campos, onde nós expusemos para ele as 42 propostas da indústria brasileira para reativar e para melhorar e nós readquirirmos a competitividade internacional, porque se nós olharmos os números das nossas exportações e importações, nós vamos ver que em 2004 nós ainda éramos superavitários em 2 bilhões de dólares entre importação e exportação de manufaturados, e em 2013 nós fomos deficitários em 105 bilhões de dólares nessa mesma conta. Isso significa o quê? Que nós estamos exportando menos e importando mais. Exportando menos porque a questão da avaliação do câmbio ela não foi boa no ano passado, estava muito valorizado o nosso real e que era muito fácil importar. Então, grande parte do consumo que nós tínhamos no Brasil, e temos ainda, é de produtos importados. Então, nós precisamos readquirir esse equilíbrio de novo, melhorar a nossa competitividade produtiva. Com isso, tem que aumentar a produtividade homem-hora que nós temos, que é muito baixa no Brasil. Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. Nós precisamos, na verdade, fazer com que o nosso sistema tributário seja simplificado, que ele é muito complicado, até para usar uma frase que eu ouvi há poucos dias, que se nós temos o simples e o super simples, nós temos que ter do outro lado o difícil, o complicado e o super complicado. Então, nós não temos segurança jurídica na questão. E outra questão, meu caro, só para terminar o raciocínio, é a questão trabalhista também. Nós lidamos ainda hoje no Brasil, nesse mundo moderno, onde nós só falamos em mecatrônica, em autotrônica, em robótica, nós ainda temos lei trabalhista da era do Getúlio Vargas, isso foi há 70 anos, e nós temos que, pelo menos, clarificar a nossa lei trabalhista. A partir da redemocratização, eu me lembro assim, Sarney menos, porque a gente ainda estava naquele período meio de insegurança, mas Collor se elegeu falando em reforma tributária. Caiu, Itamar falou em reforma tributária. Fernando Henrique governou 8 anos, falou em reforma tributária. Lula assumiu 8 anos, falou em reforma tributária. Dilma passou 4 anos, vai para mais 4. E não saiu a reforma tributária. Vocês têm esperança mesmo de uma reforma tributária? Não está bom como está assim para o governo, por exemplo? Tá ótimo para o governo do jeito como estão as coisas. Os tipos de impostos, inclusive, que são cobrados, onde grande parte deles, a maior parte de longe,
cabem ao governo federal sem necessidade de redistribuição aos estados e municípios, está ótimo para eles. Nós falar em reforma tributária, nós trememos na base, porque os prefeitos precisam mais dinheiro e querem mais dinheiro. Os estados querem mais dinheiro. A União também. Então, se houver uma reforma tributária, provavelmente vem com aumento de impostos. O que nós pedimos hoje é simples a simplificação do sistema. Em vez de fazer várias bases de cálculo e vários tipos de impostos, várias taxas, unificar mais. Nós não falamos em reduzir os impostos para nós. Nós só precisamos, porque nós não temos certeza daquilo que nós estamos recolhendo muitas vezes. Tem casos que nós temos hoje empresas no Brasil que também têm fábricas em outras partes do mundo, onde nós temos 100 pessoas trabalhando para apurar o imposto que tem que ser pago. Nos outros países tem 2 ou 3 pessoas no máximo. Então, está tudo muito complicado. Então, hoje não falamos mais em reforma, nós falamos em clarificação, em simplificação. A mesma coisa da reforma trabalhista. Falar em reforma trabalhista de uma forma geral, vão vir com tantas regras novas, porque no Brasil parece que tudo tem que ser regra, ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. A início, todo mundo desconfia de todo mundo, parece que o mercado... eu tenho falado que quando o empresário anuncia que vai aumentar sua fábrica, vai contratar mais 100 funcionários, todo mundo liga o prefeito, liga o amigo, querendo um emprego para o seu amigo, todo mundo. E o empresário é aplaudido, é elogiado e tal, pela sua grandiosidade, pelo seu... Só que chega o dia em que é assinada a 100ª carteira, a última das 100 prometidas. Parece que naquela noite da assinatura até o dia seguinte, alguma coisa negra acontece, magia negra, alguma coisa transforma o empresário. No dia seguinte ele só quer ralar, ele só quer judiar, ele só quer fazer mal para o empregado dele. É um negócio absurdo quando nós precisamos, nós não somos ninguém, a indústria não funciona sem empregado. E nós fizemos tudo para manter eles, fizemos de tudo para nos dar bem com nossos funcionários, mas mesmo assim, quando alguma coisa acontece, a culpa é sempre do empresário. Vai ter um debate se mexer na lei trabalhista pesado. O governo é formado por sindicalistas e ex-sindicalistas. Apesar que hoje tem muitos empresários do governo, depois até quero, no segundo bloco, conversar com o senhor sobre a presença de Armando Monteiro lá. Mas o senhor tem expectativa de alguma mudança real a partir do segundo mandato da presidenta Dilma? Porque tem que mexer, é outro assunto muito antigo. Né? O senhor tem expectativa de mudança mesmo nessa questão trabalhista? Em primeiro lugar, é uma questão de clarificação. Onde diz sim é para ser sim, onde diz não é não. Se nós olharmos um pouco pelo espelho retrovisor, nós vamos ver que, quando foi feita a lei, há 70 e poucos anos atrás, alguns artigos tiveram que ser interpretados, e foram interpretados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Só que, mudando a Constituição, as pessoas, os ministros do Supremo, mudam também as súmulas. Essas súmulas já foram interpretadas várias vezes, interpretando o mesmo artigo de forma diferente, porque cabe tudo. O que nós temos que entender é que nós temos... Muda a composição do tribunal, muda a interpretação. Muda a interpretação da lei. Eu já tenho dito várias vezes, até parece que é brincadeira, mas é sério, nós falamos pois sim para dizer não, e nós falamos pois não para dizer sim. E nesse português são escritas as nossas leis. Durma com um barulho desses. Em instante, a gente volta com o segundo bloco, conversando com o presidente da Fiergs, Heitor Miller, nesta manhã de domingo. E aí eu quero saber dele o que ele acha do ex-colega dele de CNI, presidente da CNI, ser o ministro do Desenvolvimento no segundo mandato de Dilma Rousseff. Poder RS volta em instantes. Poder RS volta nesta manhã de domingo, conversando com Heitor Miller, presidente da Fiergs. Armando Monteiro é o novo ministro do Desenvolvimento. O senhor vibrou, jogou foguetes para o ar, foi presidente da CNI. Eu realmente vibrei, para falar a verdade, porque é um homem que entende, é do ramo, é industrial de Pernambuco, é muito bem articulado, muito prestigiado, foi um ótimo presidente da CNI, é um sujeito que sabe organizar as coisas, sabe comandar,
tem uma presença, tem até uma estatura física para ser ministro e sabe das coisas, porque a questão, principalmente das nossas exportações, a questão das importações, a valorização cambial, isso transita ali que passa a nossa competitividade ou não. E ele entende disso. E nós precisamos realmente de alguém com profundo conhecimento, ainda mais se é para discutir com o ministro agora da Fazenda, o Sebastião, aliás, Joaquim Levy. o Joaquim Levy, ou com o ministro do Planejamento, ou até com o presidente do Banco Central. Tem que ser muito competente e competência específica, inclusive, e essa ele tem. Vocês esperam, portanto, um embate dentro do governo. Armando Monteiro pedindo aí mudanças na economia para ajudar o desenvolvimento de um lado e sabendo que Joaquim Levy, nesse momento, vai entrar pisando no freio. Mas tem outras coisas que não são necessariamente financeiras ou envolvendo a parte financeira. O que nós temos que ver são acordos internacionais. Nós temos acordos internacionais muito fracos com estados, países muito pequenos, pouca população significa mercado pequeno e muitas vezes mercados até com poder aquisitivo baixo. Nós temos que negociar um acordo com os Estados Unidos, com o Canadá, com a comunidade europeia. Fazer diretamente o acordo. E isso provavelmente vai ser um dos temas que mais vai ser defendido e atacado pelo ministro Armando Monteiro. Porque nós precisamos olhar para os grandes mercados e os mercados consumidores, mercados com dinheiro, que não adianta você vender para países que não têm dinheiro, porque como é que você faz? Então, e isto é uma das razões de eu ter vibrado muito, porque a nossa política externa ela está muito voltada para países do terceiro mundo e aí fica difícil nós lidar aqui. No caso, a Argentina era um belo de um parceiro, mas ele está realmente seguindo a risca aquela afirmativa do presidente do Uruguai ainda, né, que é o Pepe Mujica, quando ele diz que o Mercosul é uma mentira institucional. Né? Então, o senhor vem do agronegócio. Cátia Abreu é um bom nome? É outra conhecida, sabe, conhece, porque só conhece, só sabe realmente o que é agricultura quem lidou nessa área. Quem sabe que para ter leite precisa ter uma vaca, para ter uma vaca precisa ter pasto, para ter leite tem que ter alguém para ordenhar e assim por diante, porque essas cadeias produtivas elas são cada vez mais complexas e mais técnicas. E aí tem que ser pessoas com capacidade específica. E ela também tem essa capacidade específica. Agora, aí depende como ela vai se comportar como ministra depois, como é que ela vai, quais são os pontos que ela vai querer defender. Dilma Rousseff esteve nas suas duas posses. Sim. O senhor tem uma interlocução. O senhor imagina como que vai se dar essa interlocução agora, via Armando Monteiro, via Cátia Abreu? Ela se aproxima do empresariado, isso cria uma dificuldade com ela, para a presidente com o partido dela? Como é que politicamente o senhor vê a movimentação? Porque foram dois nomes, um presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que estão, nesse momento, no segundo mandato de Dilma. No caso da indústria, com toda certeza, nós vamos ter como interlocutor o Armando Monteiro, ministro. E o caso da agricultura, que nós temos muita agroindústria também no sistema indústria, também tanto pelo Armando Monteiro, como também nós temos um bom relacionamento, sempre tivemos também com a... Quando o senhor precisa, o senhor liga para o ministro ou liga para o presidente? Como é que funciona? Não. Para presidente, não. Não? Eu ligo para ministro. Liga para ministro. Eu tenho poder, mas não sou tão empoderado assim. Não, que ela esteve nas duas Sim, posses, ela tem um canal aberto. Tenho um canal aberto, felizmente. Tenho sido recebida por ela até no Palácio, já tive reuniões e tudo. Mas isso é questões excepcionais, isso faz parte da generosidade dela. Eu também não levo grandes problemas para ela, só pequenos. Que tipo de pequenos problemas? São questões pontuais do Rio Grande do Sul? Como é que funciona? Normalmente, a última vez que eu falei com ela, eu intercedi sobre um negócio bem engraçado a respeito do nosso banco de peles aqui do Santa Casa, que nós precisamos fazer uma alteraçãozinha na lei que instituiu, que ela
inclusive defendeu quando ele era chefe da Casa Civil para isso ser implantado. O primeiro banco de peles do Brasil foi o de Porto Alegre, que tu não pode retirar pele de pessoas sem ter um comando legal para isso. Então, foi instituído, então ela sabe, ela é a madrinha dessa história, e nós pedimos para incluir também uma membrana chamada membrana amniótica, que é retirada da placenta dos partos. Ali tem uma membrana que faz o mesmo efeito. E aí isso não está fluindo, não estava fluindo no Ministério, aí eu fui falar com ela a respeito. Nosso telespectador, mas bem prosaico. Pois é, o que o presidente da Fiergs pode estar nisso? Mas é que aí são as ações de voluntariado e responsabilidade social. Isso. Porque o senhor tem outras demandas. A gente está lhe vendo como presidente da Fiergs, mas o senhor tem vários conselhos onde o senhor atua, várias demandas de responsabilidade social, né? Não, isso não tem limite nenhum. Quando a gente vai para o interior fazer visitas para as nossas entidades do interior, para os nossos sindicatos, enfim. Então, aí sempre pedem, né? Pedem até acesso asfáltico, pedem mais energia elétrica, pedem. E quando a gente consegue uma ou outra coisa, porque realmente tem algum poder, apesar de não ser tanto assim, algum poder, a entidade tem pela credibilidade que ela carrega, tendo em vista credibilidade adquirida por muitos mandatos e muitas atividades no passado, fazendo com que algumas coisas a gente consiga. E quando a gente consegue alguma coisa, mais gente aparece pedindo mais coisas. Bom, né? deixa eu voltar para a questão da economia. Nós temos aí uma situação complicada de crescimento muito baixo em 2014. Qual é a perspectiva de 2015? Qual é o número que vocês da indústria hoje trabalham para 2015? Nós ainda não definimos. Nós vamos ter a nossa reunião com a imprensa na semana que vem, dia 9, lá na nossa casa, onde nós vamos ter todos os números ajustados. Nós ainda não temos esses números. Eu, particularmente, imagino que se nós tivermos um crescimento de 1,5% no Brasil, no ano que vem, podemos largar foguetes. 1,5%? 1,5%. É muito baixo e a gente está pensando que é um número... Tem que soltar foguete mesmo assim. Sim. Não, porque aí seria crescimento, né? Certo. Ainda. Porque nós temos que reconquistar mercados. Para uma empresa vender, ela precisa conquistar mercado. Quando ela perde esse mercado por N razões, na exportação principalmente, reconquistar um mercado novamente é uma tarefa hercúlea, ela é muito difícil e isso leva tempo. Então, por melhor que sejam as decisões, por mais capacitados que sejam os homens que estão lá hoje comandando a economia, o resultado de suas atuações e seus acertos, mesmo acertando tudo, não vai se manifestar tão rapidamente. Isso vai impactar lá no segundo semestre de 2015. Bom, e a expectativa em nível de Rio Grande do Sul? José Ivo Sartori assume o governo dia 1º de janeiro, tem uma transição forte, porque afinal de contas não houve mais uma vez reeleição no Rio Grande do Sul, é um governo todo novo, né? Qual a expectativa de vocês com relação a Sartori? Quanto ao Rio Grande do Sul, nós ainda temos uma situação bastante pior do que a situação brasileira. Nós temos um endividamento impagável, para falar a verdade, e apesar do juro agora ter baixado, apesar desse ajuste, nós temos uma situação de que não temos mais aonde buscar recursos, nós estamos no limite do endividamento. As possibilidades de buscar recursos, no caso dos depósitos judiciais e assim por diante, já foram todos aproveitados. Nós temos numa situação bastante aflitiva. A administração financeira do Estado do Rio Grande do Sul em 2015 vai ser tarefa para herói, para gigante, não vai ser tão simples assim. Além disso, nós temos uma série de situações ainda. A nossa educação ela piorou bastante. Nós éramos uma referência no Brasil no ensino fundamental há poucos anos. Hoje já estamos em 6º lugar na educação fundamental, ainda estamos em 4º na educação do 2º grau, porque daqui uns dias nós vamos estar em 6º, porque esse pessoal vem para frente. Nós temos que fazer incursões muito profundas no sistema de ensino. Nós, no caso da Fiergs, nós administramos o Senai, nós estamos fazendo uma
uma inversão imensa. Nós fizemos até um financiamento junto ao BNDES para adiantamento de receita, para nós catapultar as nossas escolas do Senai para a próxima geração de equipamentos que nossas empresas estão implantando, todos ligados à área digital, no caso, tudo informatizado. Não tem mais nada de manual praticamente. Eu tenho dito que nós não precisamos mais tanta mão de obra, nós precisamos cérebro de obra, conhecimento de obra. E lamentavelmente, o nosso ensino fundamental, então tem que haver uma incursão muito grande nisso. O nosso sistema de segurança também está muito fragilizado, também tem que ser mexido. Então, tem tantas áreas que o governo precisa realmente melhorar no Rio Grande do Sul, que eu vejo muito difícil a evolução desse primeiro ano do governo do próximo, por melhor que ele queira fazer. Em um minuto, o senhor não é um homem pessimista, o senhor nunca foi um homem pessimista, eu entrevistei várias vezes, mas esse quadro é muito ruim, em um minuto. Tem como melhorar, tem que pensar como é que a gente faz. Não, claro que tem como melhorar, mas só pode melhorar com a união de toda a comunidade gaúcha. Nós temos que ser mais unidos. Como eu lido com avicultura, falaste há pouco que eu venho do setor de agro, a ave a gente fala em bando. Nós temos que caçar em bando e nos defender em bando. Nós temos que unir a sociedade, porque algumas medidas impopulares, dolorosas vão ter que ser tomadas, e isso nós temos que aceitar para ver se nós temos que legar um Rio Grande melhor para nossos descendentes do que nós recebemos. Já melhoramos, mas temos que melhorar um pouquinho mais também. Doutor Heitor Miller, obrigado ao senhor pela presença domingo de manhã aqui conosco. Um excelente final de semana. Tudo de bom, só coisa boa. A todos, Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e desejo só coisas boas para todos. Apesar das dificuldades que o país terá, viu, gente? Mas a gente é otimista sempre. Obrigado a você pela sua companhia em mais uma manhã de domingo. Até domingo que vem.